Muito antes das águas do grande dilúvio varrerem a Terra, existiu uma civilização que hoje permanece envolta em mistério. Era um mundo vibrante, repleto de cidades, avanços tecnológicos surpreendentes e uma cultura que florescia sobre a longevidade impressionante de seus habitantes. Diferente da imagem primitiva que alguns podem imaginar, os homens daquela era não viviam em cavernas nem lutavam contra um ambiente hostil e desfavorecido. Pelo contrário, construíam cidades e desenvolviam a metalurgia, a música e possuíam um conhecimento vasto que, de certa forma, se perdeu nas águas do julgamento divino. Se você está achando essa história interessante, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos e se inscrever no canal para continuar acompanhando os próximos episódios. Vamos juntos explorar as maravilhas e os mistérios do mundo antes do dilúvio. Tudo começou com Caim, o filho rebelde de Adão e Eva, que após assassinar seu irmão Abel, fugiu para a terra de Nob. Ali, ele ergueu a primeira cidade registrada na história bíblica e deu-lhe o nome de seu filho, Enoque. Com o tempo, a civilização antediluviana expandiu-se e seus habitantes dominavam técnicas sofisticadas, desenvolvendo ferramentas, instrumentos musicais e estruturas impressionantes. Os descendentes de Caim e Sete espalharam-se formando sociedades que tornavam-se cada vez mais complexas e avançadas. Um dos exemplos mais notáveis desse desenvolvimento está nos filhos de Lameque. Jabal tornou-se um grande criador de gado, aprimorando a domesticação de animais e o modo de vida nômade em tendas. Jubal foi o pioneiro da música, criando instrumentos de corda e sopro que trouxeram um novo nível de expressão artística à civilização. Tubal-Caim, por sua vez, foi o mestre na arte de trabalhar metais, dominando o cobre e o ferro, um feito impressionante para uma era tão remota. Mas, apesar desse progresso, havia algo sombrio permanecendo nessa sociedade. Com o passar das gerações, o conhecimento e as habilidades técnicas avançavam, mas a moralidade se deteriorava rapidamente. O mundo pré-diluviano não era apenas um lugar de conquistas e criatividade, era também um território marcado pelo orgulho, pela corrupção e pela rebeldia contra Deus. A busca por poder, riquezas e prazeres desmedidos fez com que aquela civilização se afastasse cada vez mais do Criador, caminhando para um destino inevitável. A história do mundo antes do dilúvio não é apenas um relato de um passado distante, é um vislumbre de uma sociedade que alcançou um grande esplendor, mas que também se tornou irreconhecível em sua degradação moral. O que teria levado essa civilização ao seu fim trágico? Isso é o que vamos explorar neste vídeo. A corrupção da humanidade e a propagação do pecado. À medida que a civilização pré-diluviana florescia, algo sombrio se espalhava pelo mundo. O pecado, como uma praga, não demorou a se infiltrar na sociedade que estava se estabelecendo. A partir de Caim, o primeiro assassino, a humanidade começou a se afastar do caminho da justiça, buscando a satisfação em suas próprias vontades, sem temor de Deus. O legado de violência e maldade, que começou com o fratricídio de Caim, logo se espalhou, gerando uma era de corrupção generalizada. A Bíblia relata que os descendentes de Caim não apenas abandonaram o temor de Deus, mas também começaram a se entregar a um estilo de vida cada vez mais imoral. A poligamia iniciada por Lameque, um descendente de Caim, foi um dos primeiros sinais de degradação moral, rompendo com os princípios divinos para o casamento e a família. Lameque, em sua arrogância, se vangloriava da violência, um reflexo do egoísmo e da crueldade que se espalhavam entre os homens. A geração de Lameque estava imersa na violência sem limites e no orgulho pelo pecado. Em Gênesis, encontramos uma das passagens mais inquietantes sobre o estado da humanidade antes do dilúvio. E viu o Senhor que a maldade do homem tinha se multiplicado sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Esse versículo revela a profundidade da corrupção humana. Não era apenas um pecado isolado, mas uma constante inclinação para o mal que dominava o coração e a mente dos homens. A humanidade havia chegado a um ponto de perversão em que a moralidade havia sido completamente corrompida. Os homens não só ignoravam os preceitos divinos, como também buscavam constantemente a satisfação de seus desejos egoístas. A tecnologia e as invenções que podiam ter sido usadas para
para glorificar a Deus e a edificar a humanidade foram desviadas para fins egoístas, muitas vezes associados à opressão e ao orgulho. A destruição espiritual estava em curso e os caminhos do Senhor estavam cada vez mais distantes. Nesse contexto de decadência, surge o aviso profético e o chamado ao arrependimento, mas ele foi amplamente ignorado. Deus, em sua misericórdia, ainda buscava restaurar a humanidade, mas a maldade das gerações pré-diluviana havia atingido um ponto irreversível. A corrupção era tanta que as palavras de alerta se tornavam inúteis para aqueles que se entregaram ao pecado, vivendo como se nada pudesse romper sua decadência. Enquanto o pecado se espalhava como um fogo incontrolável, o juízo de Deus estava se aproximando, e a humanidade continuava cega à sua destruição iminente. O que parecia ser um tempo de progresso e desenvolvimento, na realidade estava se transformando em uma época de perdição total. O que restava da humanidade justa seria cada vez mais isolado, à medida que a corrupção tomava conta das gerações subsequentes. O último justo, Noé, e o fim de uma era. À medida que a corrupção tomava conta da terra, o juízo divino se aproximava. As gerações que vinham após Caim haviam se afastado de Deus de forma irreversível, vivendo em um estado de degradação moral e espiritual sem precedentes. O que antes era uma civilização repleta de realizações e inovações, agora era dominada pelo pecado e pela violência, e o coração humano se tornava cada vez mais inclinado ao mal. Neste cenário sombrio, em meio a uma decadência universal, surgiu um homem, um farol de retidão. Noé, descrito como justo e íntegro entre seus contemporâneos, foi a última esperança de uma raça que havia se corrompido completamente. Deus, em sua misericórdia, não o abandonou. Ao contrário, ele o escolheu para cumprir uma missão impossível aos olhos humanos: construir uma arca gigantesca e abrigar a sua família e todos os seres vivos que sobreviveriam ao dilúvio. O texto bíblico diz que Noé andou com Deus, o que indica uma relação íntima e contínua com o Criador, um contraste absoluto com a humanidade que o cercava, que se afastava de Deus a ponto de não reconhecer mais a sua voz. A decisão de Deus de enviar o dilúvio não foi impensada ou repentina, mas sim uma resposta à violência e à perversidade que havia tomado conta do mundo. A sociedade antediluviana não só ignorava a moralidade divina, como também desafiava a ordem estabelecida por Deus. O pecado não mais se restringia a ações isoladas, mas havia se tornado um sistema da vida, um padrão em todos os aspectos da existência humana. E, no entanto, Noé, com sua fidelidade inabalável, era um reflexo daquilo que Deus desejava para a humanidade: obediência, arrependimento e fé. Enquanto a maioria da população ignorava os avisos de Noé, zombando de sua missão e desprezando o que Deus estava prestes a fazer, Noé não hesitou. Ele seguiu as instruções divinas e construiu a arca, uma obra que se parecia absurda para a mentalidade da época. As escrituras não detalham os desafios que Noé enfrentou durante a construção, mas certamente ele enfrentou hostilidade, escárnio e incompreensão. No entanto, a obediência de Noé ao plano de Deus foi crucial para o cumprimento das promessas divinas, e sua fé foi o único ponto de ancoragem em um mundo em colapso. O dilúvio então chegou. Durante 40 dias e 40 noites, as águas cobriram toda a terra, submergindo tudo o que havia sido criado. Mas a arca, obra da graça de Deus, foi a salvação de Noé e sua família. A água que destruiu o mundo também purificou a terra, removendo a maldade e oferecendo uma nova oportunidade para a criação. Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles foram preservados, com a promessa de que Deus nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Após o fim das águas, a humanidade recebeu uma nova chance de viver de acordo com os princípios divinos. A história de Noé é muito mais do que uma narrativa de sobrevivência e destruição. Ela é um lembrete poderoso de que, em meio à corrupção e ao pecado, sempre há uma oportunidade
de redenção para aqueles que escolherem seguir a vontade de Deus. Noé foi o último justo, mas sua fidelidade serviu como um testemunho de que, mesmo em tempos de grande escuridão, a luz de Deus pode brilhar através de um coração obediente. O fim da era pré-diluviana e a transição para uma nova fase na história da humanidade marcam um ponto decisivo na jornada da humanidade. O dilúvio foi ao mesmo tempo o juízo da esperança e um novo começo para a humanidade. E enquanto Noé e sua família repovoavam a terra, a lição permanecia clara. A justiça de Deus é certa, mas a misericórdia divina nunca deixa de se estender para aqueles que se arrependem e voltam para ele. Com o fim do dilúvio, a era pré-diluviana, marcada pela inovação, pecados e mistérios, se encerrava, mas as lições desse período continuavam a ressoar para gerações seguintes. O exemplo de Noé, sua fidelidade e sua obediência a Deus permanecem como um marco para todos nós. A humanidade tem sempre diante de si a escolha entre seguir o caminho do pecado ou a rota da retidão que Deus oferece. O que será que escolheremos? Se você se sentiu inspirado por essa história e deseja explorar mais sobre os mistérios do passado e a lição que eles nos oferecem, não se esqueça de seguir o nosso canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Junto, podemos continuar a buscar por sabedoria e compreensão. Até o próximo vídeo.